Boa tarde, Balneário Camboriú, boa tarde, Camboriú, boa tarde, Florianópolis, aos municípios da Grande Florianópolis. Hoje, quinta-feira, dia 13 de novembro, dia da gentileza. Ao longo do período da tarde, que ainda resta para encerrar o dia de hoje, dá para ser gentil, dá para abrir a porta, quem vai dirigir pode deixar o pedestre passar, principalmente se tiver sobre uma faixa de segurança. Importante que hoje seja um dia também de cumprimentar aquelas pessoas, dando boa tarde, boa noite, enfim, fazer uma gentileza, talvez ajudar alguém que precisa atravessar de um lado para o outro. A gentileza, de fato, precisa fazer parte do dia a dia de todos nós. E no dia da gentileza, que é hoje, quinta-feira, 13 de novembro, eu te convido agora a conhecer o que é notícia no TVC News de hoje. Programa de Educação Fiscal e Financeira de Balneário Camboriú encerra a fase piloto. Águas de Camboriú oferece desconto de até 70% nas negociações de débitos ativos. Primeiro transatlântico chega em Balneário Camboriú. Você acompanha ainda a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Muito bem, nosso boa tarde também para quem já fez o seu almoço, para quem está se preparando para retornar para o segundo turno deste dia, desta quinta-feira. A gente agora já abre o jornal de hoje falando diretamente com Brasília. O deputado federal Luiz Fernando Vampiro está aqui na tela da TVC. Ele acabou se tornando um grande fato noticioso da política estadual durante esta semana. Por quê? Depois de algumas décadas pertencendo aos quadros do MDB, ele muda de sigla e passa a ser um deputado federal do PSD. Luiz Fernando Vampiro, é um prazer falar com o senhor, deputado. Boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde, os ouvintes. É um prazer conversar com a grande região de Balneário Camboriú, Florianópolis, e, obviamente, poder falar sobre ações particulares em relação à troca de partido, mas também outras ações que envolvem Brasília, que está, nesse momento, efetivamente, numa situação bastante sensível, né, de várias questões pontuais, principalmente na pauta da segurança pública, que é uma pauta única de semana que vem, na terça-feira, que isso que está hoje movimentando todas as discussões nacionais. Então, vamos começar aqui pelo início, né, falando justamente sobre isso, né? O senhor acabou pegando muita gente de surpresa quando anunciou a sua saída do MDB, porque eu lembro quando morei em Criciúma, isso aí já faz algumas décadas, o senhor sempre foi uma figura ligada ao MDB e uma das principais lideranças do MDB. E agora o senhor anuncia a sua ida para o PSD. Exatamente quais foram os motivos, deputados, dessa transferência? Perfeito, você acompanha, né? Eu fui desde 2000 filiado ao partido MDB, ou seja, tenho 25 anos de filiação no partido MDB, mas ao longo do período, né, eu construí uma carreira, fui vereador na cidade de Criciúma, secretário de Desenvolvimento Regional do Luiz Henrique da Silveira, deputado estadual, depois secretário de Estado de Infraestrutura de Santa Catarina, depois deputado estadual novamente, depois secretário de Estado da Educação e agora na condição de suplente de deputado federal, na vaga do Carlos Chodini, aí radicado em Itajaí, em Brasília, representando o sul de Santa Catarina e Santa Catarina. Essa posição deu-se desde 2022, né, na nossa falta de articulação política, onde nós lançamos 2 candidaturas aqui no sul de Santa Catarina, a minha candidatura e a candidatura da Ada de Luca. Isso foi prejudicial, porque nenhum dos dois chegaram e o sul de Santa Catarina perdeu uma vaga importante em Brasília. Um deputado federal hoje tem praticamente 500 milhões por mandato para entregar as instituições, para entregar as cidades, que se obviamente reverbera através de obras e ações, então é um prejuízo bastante considerável. E as posições minhas em Brasília também têm me afastado muito do MDB, isso é um fator preponderante. Eu tenho votado muito com a oposição aqui em Brasília, ou seja, eu sou um deputado de oposição nominado, eu tenho 92,3% dos meus votos como voto da oposição, entendendo que sou contra o aborto, sou contra o aumento de impostos, enfim, essa política pública que a gente vem defendendo aí de princípios na minha Constituição. Isso me deixou um pouco distanciado do partido, que o partido está muito vinculado, na verdade, ao governo Lula, né? Há uma vinculação muito forte, então isso fez com que eu efetivamente me distanciasse um pouco. Então esse cenário foi se esfriando, e aqui também algumas questões pormenores aqui paroquiais aqui na região,
eu vi que era o momento de enfrentar um outro desafio. Recebi convites, na verdade, fico muito lisonjeado, do presidente da Assembleia, deputado estadual Júlio Garcia, o meu amigo, um irmão que eu aprendi a admirar nos 8 anos que fiquei na Assembleia Legislativa e também aqui convivência de irmandade aqui no sul de Santa Catarina. Recebi um convite também da deputada federal Giovana de Sá para aderir junto com ela ao Republicanos e um convite do Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, do Marcel Van Hatten e do Gilson também para mim ir para o Partido Novo. Eu analisando todo esse cenário, vendo a perspecção de futuro, projeto de futuro, e eu estarei alinhado, na verdade, ao processo de candidatura ao governo do Estado de Santa Catarina do prefeito de Chapecó, João Rodrigues. Por isso que eu achei interessante essa migração para o PSD e, obviamente, vou trabalhar aqui no sul de Santa Catarina e Santa Catarina nessa perspectiva. Vou me filiar somente em março, na janela, como outros deputados. Não será só eu que sairei do MDB, mas de outros partidos também outros sairão, mas somente na janela de março, devido à legalidade do processo eleitoral. Certo. O senhor é pré-candidato a deputado federal, agora, então, em 2026, pelo, então, novo partido para o senhor, que é o PSD? Então, o que acontece, né? Eu estou saindo de uma condição de, como você falou, de uma liderança reconhecida aqui no sul de Santa Catarina, e em Santa Catarina de forma mais humilde, óbvio, né? Não tem essa capilaridade toda, mas tem conhecimento, as pessoas me conhecem, às vezes não pessoalmente, mas por ter sido secretário de Educação, enfim, a gente tem um conhecimento do Estado de forma razoável, mas eu tinha efetivamente uma condição diferente no MDB. No MDB eu tinha uma cadeira quase que assegurada para mim concorrer a uma eleição proporcional em 2026. Eu entro agora no PSD, na verdade, buscando espaço, né? E também sendo um jogador de uniforme, mas na reserva, preparado para jogar. Posso ser candidato a deputado federal, se assim o Júlio Garcia entender, João Rodrigues, posso ser candidato a deputado estadual e também pode ser que não consiga uma vaga e não ser candidato e não tem nenhum tipo de problema em relação a esse propósito. Eu estou entrando, na verdade, como uma peça fundamental de reforço no time PSD João Rodrigues 2026 aqui no sul do estado. Bom, o senhor falou sobre outros deputados que também devem sair na janela partidária do MDB. Esses deputados que devem sair também é justamente por estarem linkados ao projeto do prefeito de Chapecó, João Rodrigues? Não, eu digo, perdão, Saul, eu falei de outros deputados, é que, por exemplo, a Giovana, ela está no PSDB, perfeito, ela já definiu que irá ao Republicanos, ela já fez essa definição, só que só mudará em 2026, perfeito? Eu estou dizendo que tem outros deputados, deputado Berlanda, parece do PL, vai ao PSD, vai só em 2026, ou seja, estão fazendo esses movimentos agora, mas a efetivação do ato, devido ao processo eleitoral, somente dar-se-á em 2026 na janela. Certo. Olha, deputado federal Luiz Fernando Vampiro, agora vamos falar sobre essa pauta tão importante. Saiu o ranking, né? O estado de Santa Catarina é um dos estados mais seguros para se viver, por isso todo mundo quer vir para cá, né? Especialmente lá para a região sul, lá para a região de Criciúma, para Balneário Camboriú, para Florianópolis. O pessoal quer vir para cá, tem emprego, tem praia e, além de tudo, segurança. Somos o primeiro do ranking. E o senhor falou que terça-feira tem uma pauta importante em Brasília, que é justamente com relação à segurança pública. Queria que o senhor atualizasse o nosso telespectador. Perfeito. Ontem ficou decidido aqui em Brasília, na verdade, né, que o presidente Hugo Motta, em virtude da desarticulação do governo com a oposição, né, o Derrite é o relator deste processo, dessa PEC, chamada assim, da segurança pública, e ele entendeu, na verdade, que precisa de um amadurecimento, de fazer alguns ajustes no seu relatório. Por isso, o presidente da casa, Hugo Motta, definiu, na verdade, que na terça-feira da semana que vem, na nossa sessão ordinária, será só um projeto de lei, pauta única, segurança pública, a construção e o debate, em virtude do crescimento das facções, desses grupos terroristas, assim chamados, aqui no país, e também não é diferente do estado de Santa Catarina, apesar de sermos a melhor segurança pública do país, mas a gente precisa ter uma atenção também nesse sentido. Por isso que é super importante essa discussão, essa pauta, que vai ser uma pauta que norteará algumas questões que são de impunidade, de não preceito legal, de não ser punitivo, enfim, então de algumas medidas mais coercitivas, de repreensão, de aumento de penas fortes nesse sentido, de reclusão, de menos pena liberdade, mais
de regime fechado. Então, é uma série de fatores, não só de definições, também de tipificação, mas também nesse sentido. Por isso que o nosso Código Penal é um código muito arcaico, é um código muito antigo, de 1916, ele precisa de aprimoramento, e as evoluções dessas facções, tanto é que aquela apreensão na Faria Lima, de mais de 900 postos de combustíveis, bilhões de reais engendrado, esquema financeiro em bitcoins, engendrado na Faria Lima. Então isso mostrou a capilaridade, a forma do crime organizado, que não é mais só droga, é também outros derivados, né? Inclusive em franquias de lojas de perfumaria, em franquias de lojas de chocolate. Então, realmente, eles estão bastante audaciosos, enganadores, e o Estado precisa se modernizar. Por isso que esse projeto de lei, essa PEC da segurança pública, é de fundamental importância. E nós votarmos num afogadilho para querer mostrar para a população não é o adequado. O adequado realmente é ter essa semana, o relatório veio para nós temos o relatório em mãos para poder contribuir, fazer algum tipo de emenda, colocar, e aí na terça-feira fazer esse debate aprofundado com a discussão como uma pauta única da segurança pública, terça-feira em Brasília, com todos os parlamentares. Tá certo. Muito obrigado, deputado federal Luiz Fernando Vampiro, atendendo o TVC News diretamente de Brasília, para trazer as informações, primeiro, dessa pauta tão importante, que é a PEC da Segurança Pública, e também com relação à sua ida para o PSD. Muito obrigado pela gentileza de nos ter atendido, e quando passar aqui em Balneário Camboriú, né, o senhor agora tem o prefeito da sua cidade, que é do seu partido, o Vaguinho, né, tem aqui o Topázio, que é de Florianópolis, e aqui tem a Juliana Pavan e o Leonel Pavan, de Camboriú e Balneário Camboriú. Muito obrigado. Saúl, um abraço, prazer em falar com você. Realmente eu tive na semana retrasada aí, mas foi a lazer, e eu vou registrar, na verdade, a forma como a prefeita Juliana tem administrado a cidade, vi bastante coisa importante, bastante obras importantes aí na cidade, e a gente vai fazer uma visita aí para pegar alguma informação e também para poder contribuir com o nosso mandato. Enquanto secretário de Educação, a gente já contribuiu com quase R$500 milhões através da prefeita Juliana para o Fabrício, né, numa articulação que a gente fez, e eu sou muito grato ao Leonel Pavan quando foi governador, eu fui secretário de Estado dele, eu sou muito grato ao Leonel Pavan e tenho muita admiração pela família Pavan. Obrigado, meu. Abraço, obrigado. Tá certo, muito obrigado, um abraço aí em Brasília. A gente faz o intervalo agora, depois do intervalo, o Programa de Educação Fiscal e Financeira de Balneário Camboriú termina a fase piloto e ainda o primeiro transatlântico internacional de uma sequência que vão vir até 2026, vão passar por Balneário Camboriú, já chegou.